seu chapéu e a sua espadinha secando, que no resumão a tia Rosa vai voltar pra gente encerrar essa manhã em ritmo de saudade, tá certo? Vamos agora para história. Hoje, terça-feira, temos história. E legal, vamos começar o caderno 3. Então, pede aí pra mamãe pegar o caderno 3. O 2 ainda não guarda, ainda vamos concluir algumas coisas. Mas vamos abrir o caderno 3 com os conteúdos, certo? Você vai abrir em história. O primeiro capítulo de história aqui do caderno 3. Olha que legal essa imagem. Muito legal, não é? Página 4, tá certo? Aqui é a página 2. Você pode abrir aqui também para você acompanhar com a tia Rosa. Se você não abrir agora, depois você vai pegar o seu caderno, quando você for fazer a atividade ou quando você for dar uma olhada no conteúdo, aí você observa. Na aula passada de história, a tia Rosa falou sobre etnia. Você lembra? Quando nós falamos da formação do povo brasileiro, que nós tínhamos 3 etnias base, que era o índio, o negro e o europeu, principalmente o português. Hoje é um assunto muito legal, que também envolve etnia. Olha aqui, se nós formos ver aqui, existem pessoas de várias nacionalidades, de vários países, aqui nessa imagem, tá certo? A gente vai falar um pouquinho da origem da família. Antes da tia Rosa começar a falar sobre esse assunto, eu quero que você observe as imagens que vão passar aí no seu vídeo agora com muita atenção. Observou? Eu queria que você lembrasse aí das imagens que você viu do globo onde a tia Rosa mostrou o mapa mundi. O mapa do mundo. Tia Rosa, mas o que tem a ver família com o mapa mundi, com aquele monte de gente que passou? Tem tudo a ver. Porque o tema da nossa aula de história hoje é de onde vieram os bisavós. Os nossos bisavós. Você tem bisavô? Você tem bisavó? Que tem vovô, a gente tem, mas o bisavô é um pouquinho mais velho do que o vovô, porque são os pais deles. Algumas pessoas têm. A minha família, por exemplo, a minha mãe é bisavó. A minha avó, que ainda está viva, é tataravó. Aí a minha sobrinha chega perto da minha avó e diz assim, oi, tata. E chega perto da minha mãe e diz, oi, bisa. É legal, não é? Na minha família tem tataravó. Olha aí que legal. A minha avó já é tataravó. Porque a minha família é muito grande. E assim, são muitas famílias. Por que a tia Rosa mostrou o mapa mundi? Porque muitas famílias, muitos dos avós e dos bisavós, tiveram que sair dos lugares aonde nasceram, aonde moraram, para outro lugar. Para construir a vida, ou para viver melhor, para tentar a vida em um outro lugar. E isso não somente aqui dentro do Brasil, mas de fora. Tem pessoas que vêm do Japão, tem pessoas que vêm da Itália, tem pessoas que vêm da África e vêm para cá. E aí, começa a construir a sua vida e também a sua família. Eu vou contar para vocês aqui a história que o nosso livro traz. Olha aqui que legal. Não é legal essa imagem? Eu vou contar para vocês. Essa daqui é a bisavó desses meninos que está escutando a história. É muito comum as pessoas mais velhas gostarem de contar as histórias de como elas eram, onde elas moravam, como elas viviam. É muito comum elas gostarem de contar isso para os mais novos. E os mais novos é muito importante escutar as histórias dos mais velhos, porque elas são cheias de sabedoria. Preste atenção. Em alguns casos, os avós se lembram de como eram seus pais. Ah, quando eu era criança, a minha mãe, ela fazia assim, o meu pai fazia assim. E é importante a gente escutar, certo?
Eles gostam de contar como eles se conheceram, o que eles costumavam fazer, como eles gostavam, o que eles gostavam de fazer na época, o que eles podiam fazer na época, certo? Então, no Brasil, diversos povos saíram do lugar de onde moravam, de onde nasceram, e se mudaram para cá, para o Brasil. A maior parte das famílias do Brasil, elas possuem histórias que vêm, que são contadas por muitas outras pessoas e que têm muitas experiências de viagens feitas por elas de um lugar para o outro. Olha aí o que é que essa vovó está dizendo. Olha aí a família dela na parede, os quadros, né? Ela está contando a história para os netos. O meu pai veio da Itália quando era menino. Olha aí, gente, o pai dela. Aqui no Brasil se casou com minha mãe, uma mulher de origem africana. Olha, ele era da Itália e a mãe dela era da África. Eu nasci em 1949 e sou a filha mais velha. Meus pais tiveram 8 filhos. Olha aí a história dela. E os meninozinhos escutando a história. E isso é muito legal. Isso chama a origem da família. Quando você for terminar, quando terminar essas aulas de vídeo de hoje, você pode perguntar para a mamãe: mamãe, qual é a origem da minha família? Por exemplo, o Davi Baggio. O Davi Baggio, a origem dele não é aqui do Ceará. Ele vem de outra região, não é, Davi? Junto com a família. O Davi já tem uma origem. O Caio, a Mirella, a Rebeca, a Alice, o Benício. Qual a origem da família de vocês? Será que alguém veio do México? Será que alguém veio da Itália, como ela aqui? Procura saber, porque é muito importante. Tia Rosa, eu queria só mostrar para vocês aqui a turminha do ético. É muito legal a turminha do ético. A origem deles é muito legal. Por exemplo, o Abaré, a origem dele é indígena. O Francisco, né? O Vitor, aliás, a origem dele é africana. A Ana Reis já tem origem europeia. A Keiko já é de origem asiática, lá pro lado do Japão, da África, ou da China, né? Por ali. Então, todos nós temos a nossa origem. E você, hoje, vai tentar descobrir qual a sua origem. Agora vai lá, toma uma água e volta para a nossa segunda aula.